26 de novembro de 2014. Um lote de terra federal no meio oeste dos Estados Unidos parece estar completamente desabitado. Mas, para aqueles que sabem, este é na verdade o local da Área de Pesquisa Biológica 12. Uma grande instalação da Fundação SCP, que abriga e realiza experimentos em entidades biológicas vivas e amostras de tecido perigosas. Já estava se provando um dia desafiador para o pessoal estacionado na Área 12, devido ao que parecia ser uma falha técnica inesperada. Eles estavam lidando com uma falha no sistema e uma violação de contenção em larga escala. As letais pétalas do SCP-143 flutuavam no ar. Os nematódios ácidos SCP-153 estavam se reproduzindo. O SCP-811 estava solto, e várias criaturas, SCP-939, indutoras de amnésia, haviam fugido de seu cercado. Em resumo, foi um desastre total. Um pandemônio paranormal completo. E as coisas estavam prestes a piorar muito mais, com o som das hélices de helicóptero girando e os motores roncando de veículos militares pesados se aproximando. A equipe sitiada se aliviou com a rápida chegada dos reforços da Força Tarefa Móvel. Afinal, a Área 12 era relativamente isolada, e eles acabaram de pedir ajuda. A equipe de segurança estava sobrecarregada com o caos da violação de contenção, precisando de reforços para retomar o controle a tempo. O que eles não sabiam enquanto os veículos cercavam suas instalações é que já era tarde demais para a maioria deles. Em breve, tropas fortemente armadas com equipamentos táticos de proteção estavam invadindo a instalação. Membros aterrorizados da equipe correram em direção a eles ao entrar, buscando proteção, mas pararam. Esses soldados não ostentavam a insígnia da Fundação SCP, nem de qualquer força-tarefa móvel conhecida. Também não ostentavam os símbolos da Coalizão Oculta Global. Isso era algo completamente diferente. Alguns funcionários da Fundação imploraram por ajuda, encarando a situação como um porto em tempestade. Eles perceberam tarde que o grupo não veio para salvá-los, encontrando seu fim na saraivada de balas dos fuzis dos soldados. Quando a verdadeira força-tarefa móvel finalmente chegou, eles testemunharam uma visão horrível. A maioria dos membros da Fundação no local foram mortos a tiros, sem rastro dos responsáveis. Pior ainda, várias criaturas SCP-939 sumiram. São criaturas predadoras que caçam em grupo, produzindo substâncias amnésticas para atrair e confundir suas presas. Essas anomalias, perigosas por si só, nas mãos de um expert, transformam-se em fábricas vivas de substâncias amnésticas, representando uma ameaça extremamente séria. Os integrantes da Força Tarefa Móvel sabiam do que se tratava. Somente um grupo teria a audácia para executar um assalto com muitas baixas a um SCP na instalação da Fundação durante uma violação de contenção. A insurgência do caos. A Força Tarefa Móvel relatou o incidente de volta ao comando e já sabia qual seria sua próxima missão: rastrear a célula dissidente da insurgência e recuperar o 939. Esta missão teria as maiores apostas absolutas, e se eles não fossem bem-sucedidos, não havia limite para o dano que a insurgência do caos poderia fazer com uma criatura tão perigosa quanto o SCP-939 sob seu controle. Mas quem exatamente é a insurgência do caos? O que eles querem? E por que estão roubando anomalias? A insurgência do caos é um dos grupos mais misteriosos e clandestinos que lutam contra a Fundação SCP. Eles são diferentes da Coalizão Oculta Global, um desdobramento das Nações Unidas criado após a Sétima Guerra Oculta, cuja missão é destruir em vez de tentar conter anomalias. A Mão da Serpente está no extremo oposto. Este grupo luta pela normalização do anômalo e pela destruição das teias de segredo que mantêm o anômalo e a realidade consensual separados. Tanto o Grupo de Observação Celeste quanto a Mão da Serpente têm ideais e missões claras, mas a insurgência do caos é menos franca sobre suas crenças e convicções. Algo que sabemos com certeza sobre a insurgência do caos, no entanto, é que eles veem as anomalias como ferramentas para serem usadas ao invés de elementos imprevisíveis para conter, estudar ou neutralizar. Para esse fim, eles fazem o que for necessário para obter mais anomalias próprias, seja procurando implacavelmente anomalias na natureza, ou tirando-as da Fundação com ataques coordenados durante momentos de fraqueza. Embora não tenham o apoio e os recursos de organizações como a Fundação e o Grupo de Observação Celeste, a insurgência do caos compensa isso com a devoção à sua causa, sua imprevisibilidade e, acima de tudo, sua disposição para usar a violência. É difícil separar os fatos dos rumores quando se trata da insurgência do caos. Alguns acreditam que, para compensar sua rejeição pelas Nações Unidas, como um grupo oficial que lida com incidentes anômalos, eles recebem apoio de certas ditaduras no mundo em desenvolvimento.
Eles conduzem pesquisas em prisioneiros políticos e refugiados capturados, financiados pelo dinheiro sujo de senhores da guerra e fornecidos por aliados assassinos. Acredita-se também que eles negociam armas e inteligência ilegalmente, auxiliando ditadores financiadores a manter o poder e submeter seu povo. A Fundação conseguiu reunir algumas informações sobre a estrutura organizacional da Insurgência do Caos, que parece um estranho espelho da sua própria. É liderado pelo misterioso Comando Delta, chefiado por uma figura conhecida apenas como o Engenheiro. A classe Gama executa ordens do Comando Delta, usando a classe Beta inferior como operadores de campo. E, finalmente, existe a classe Alpha. Eles geralmente são forçados à conscrição dos estados ocupados pela insurgência e servem como bucha de canhão para o grupo enquanto eles rastreiam o máximo de anomalias que conseguem. Acredita-se que a insurgência já tem várias anomalias poderosas. Incluem o sino da entropia, que causa diversos efeitos destrutivos, dependendo de onde é atingido, e o bastão de Hermes. Um objeto anômalo capaz de distorcer as propriedades físicas e químicas de qualquer matéria que toca. A Insurgência do Caos se fortalece continuamente em sua busca por dinheiro e poder com anomalias militarizadas. O objetivo deles? Dominação mundial total. Outras contas são um pouco mais generosas com as crenças e causas da Insurgência do Caos. Foram retratados como uma revolta contra a brutalidade inicial da Fundação SCP, que era mais violenta e não fazia prisioneiros. Este rumor provavelmente foi disseminado pela própria Insurgência do Caos, pois os retrata na luz mais positiva e justa. Na realidade, a verdade, como é frequentemente o caso, está em algum lugar no meio. O perigo muitas vezes vem de dentro, e a Insurgência do Caos não é exceção. Uma constante em todas as interpretações da origem da Insurgência do Caos é que seus membros são elementos rebeldes da Fundação SCP, e é comumente acreditado que eles ainda têm inúmeros infiltrados profundamente na organização hoje. No entanto, um segredo bem guardado entre as altas esferas da Fundação é que a criação da Insurgência do Caos é muito menos desconhecida do que eles gostariam que você pensasse. Sim, o perigo realmente costuma vir de dentro. Ao pesquisar as origens da Insurgência do Caos, você provavelmente verá duas datas aparecerem repetidamente: 1924 e 1948. Segundo a Fundação SCP, a Insurgência do Caos desertou em 1924 e iniciou uma série de ataques violentos contra a Fundação em 1948. Mas estas são apenas meias-verdades. Embora ambas as datas sejam de fato significativas na história da Insurgência do Caos, é por razões completamente diferentes. Em 1924, o Conselho O5 criou a Insurgência do Caos, conhecida na época como Insurgência. Por que a liderança da Fundação SCP criaria intencionalmente um inimigo da Fundação? É preciso entender que, naquela época, a Insurgência tinha um propósito bem distinto. Eles deveriam ser um grupo de operações secretas para o Conselho 05, capaz de fazer seu trabalho sujo fora dos livros e fora da vista do resto da Fundação, especialmente seu Comitê de Ética, que muitas vezes está em conflito com o Comando 05. Seus membros foram recrutados da Força-Tarefa Móvel Alpha 1, também conhecida como a Mão Direita Vermelha, uma força-tarefa móvel, altamente secreta no bolso do O5. Por 24 anos, realizaram o trabalho sujo do O5, protegendo a reputação internacional da Fundação de possíveis repercussões. Eles foram soldados fiéis, até que encontraram um novo mestre. O Motor, um objeto anômalo misterioso que começou a invadir e infectar as mentes da insurgência. O líder humano do grupo, o engenheiro mencionado anteriormente, é apenas um fantoche do Motor, seu porta-voz humano. Embora a totalidade dos planos do Motor permaneça misteriosa até mesmo para os membros da Insurgência do Caos, o Motor tem passado ordens desde então. Em 1948, a insurgência se tornou a Insurgência do Caos, sendo uma questão para a Fundação SCP desde então. De invasões, a assassinatos, a ameaças de danificar a ilusão da realidade consensual com seu comportamento imprudente. E agora, graças à sua aquisição do SCP-939, eles também poderiam começar a produção de amnésicos. Afortunadamente para a Fundação, prepararam-se para a saída do 939 ao mundo, e todas as criaturas da Área 12 tinham rastreadores subdérmicos implantados.
Diversas forças-tarefa móveis foram enviadas para focar no sinal, eliminar insurgentes e assegurar novamente os 939. O sinal foi rastreado até um armazém no Novo México, terras inóspitas, onde a força-tarefa invadiu e enfrentou um tenso tiroteio com insurgentes do caos, todos das classes Gama e Beta. As classes Delta e os U5 são notoriamente escorregadios. Eles surgiram como fantasmas táticos de trás de caixas e tubos expostos, avançando e atirando sem consideração por suas próprias vidas e segurança, escravos do motor. Não era como lutar contra seus cultistas comuns. Esses eram combatentes altamente organizados e perigosos, com treinamento direto do manual da Força-Tarefa Móvel da Fundação. Muitos soldados da Fundação caíram no fogo cruzado, mas, finalmente, subjugaram a insurgência do caos e recuperaram os 99 roubados. Muitos insurgentes fatalmente feridos na batalha eram da Área 12, agentes duplos da insurgência. Muitos deles morreram com sorrisos nos rostos, sabendo que estavam desafiando a Fundação até o último suspiro. Não havia como saber quantos desses secretos insurgentes do caos estavam infiltrados, profundamente na estrutura do aparato global da Fundação. Um insurgente próximo, morrendo lentamente devido a vários ferimentos de bala, deu uma risada ofegante. Enquanto a força-tarefa se aproximava, ele delirava que a obsessão da Fundação por ordem, mentiras e segredo é a real doença. Que o caos e a entropia são o destino de todas as coisas, e que usar as anomalias que encontram para seu próprio benefício é simplesmente senso comum. No mundo que a insurgência do caos criaria um dia, os seres humanos seriam os verdadeiros mestres do universo. Não apenas os perpetradores da torcida mentira que chamamos de normalidade. Ele sucumbiu aos ferimentos, e a força-tarefa redirecionou esforços para levar os 939 em segurança à Área 12. O que essas tropas da insurgência do caos realmente acreditavam é uma questão em aberto. Afinal, o poder que os dita, o motor anômalo, é uma consciência além da humanidade. Até mesmo o engenheiro não sabe o verdadeiro alcance do grande plano de seu mestre. Se o resto de nós tiver sorte, e a insurgência do caos nunca alcançar seus objetivos misteriosos, então nós também não alcançaremos. Confira SCP-5000 EX-1 e SCP-3000 Anatashish para ampliar seu conhecimento sobre o misterioso mundo da Fundação SCP.